Olá, eu sou o Thiago Meirelles. Meu nome é Felipe Braga. E o meu é Vitória Giovana. E hoje a gente vai falar um pouquinho no Pode Direito. É o seguinte, a gente está com o entrevistado Danilo Alencar, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo provimento, sobre a situação da publicidade da advocacia. O que veio para melhorar, né, a vida do jovem advogado, você é um especialista, porque é o presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui de Rondônia. É o que mais apanha. Deve ter muita dificuldade. É o que... Quem mandou colocar o nome ali? Quem mandou? Não, mas eu quero que antes de você falar um pouco sobre isso, se apresentar, né? O Thiago é a única pessoa que te conhecia a princípio. Eu já quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente escolheu os primeiros convidados assim a dedo, são pessoas que realmente a gente confia, acredita no trabalho. Então, nós, falo pela equipe do MBS, a gente se sente mesmo privilegiado de tê-lo aqui. E agora, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória. Eu quero que você fale como a gente se conheceu lá na OAB. Pode falar. Não. Pode falar mesmo, Thiago. Não, lá na OAB Jovem, assim, a sua trajetória. Ele fica emocionado. Desde a época da faculdade, do ensino médio, até chegar ali na comissão como presidente. Então, assim... Legal. A sua trajetória. Mesmo como... Cara, então eu já quero dizer que eu me sinto mais honrado ainda, né? De estar aqui. Thiago, meu amigo. Meu amigão, Danilo. Ele sempre tá rindo, né? Risadinha aí. Pode estar acontecendo uma coisa agora, bem séria. Cara, os caras estão me entregando aqui, pô. E Danilo? Bom, prazer, primeiramente, conhecer vocês. Eu acho que essa formatação é interessantíssima, assim. Eu acho que a gente tem que mesmo falar, se disponibilizar mesmo. E aqui não é o futuro, é o presente, né? A gente está numa quadra hoje, Felipe, que a advocacia hoje ela é composta, a advocacia atuante, aquela do rala bucho lá no cartório, ela é composta por jovens advogados, pessoas iniciantes aí que até 5 anos de inscrição na OAB. Então, a partir do momento que a gente se reúne, conversa sobre isso, conversa sobre publicidade, conversa sobre mercado de trabalho, a gente está falando hoje da advocacia atual. A gente está falando do momento em que a gente está vivendo, né? Nós fazemos a advocacia de Rondônia hoje. Né? Então, jovens advogados. Nós somos a maioria. Isso é importante mencionar. Todo lugar que eu falo isso para mostrar que não é que eu quero dizer que a gente tem mais ou é mais que os outros, não. Eu quero dizer que a advocacia é o presente, mais que o futuro. A gente é o presente. Hoje em dia se investir de forma inteligente agora nos jovens advogados, provavelmente serão um futuro aí da advocacia. Lógico. E aí a OAB vai chegar, eu acho que no nível que realmente é para ser. Que é o nível que todos os advogados se sentem representados e que acontece muito isso, né? Da falta de representatividade que algumas pessoas sentem ainda, e principalmente agora na pandemia. Eu acho que a gente pode até abordar essa questão para ver qual é o nível da conectividade do sistema OAB hoje com o jovem advogado. Isso, perfeito. Eu acho que seria um tema mais... A gente vai discutir isso daí mais pra frente. Vamos conversar. Na verdade, eu queria saber... Quem está conduzindo é de presidente. Mas eu queria saber como é que foi a sua trajetória. Como tu começou, por que direito? Tudo isso. Qual foi a faculdade, aonde que você estagiou, qual foi a faculdade que fez, como é que foi a oportunidade, o direito escolheu você. Arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima é ótimo. Então tá, eu vim de uma família de funcionários públicos, né? Meu pai, criado pelos meus avós, meu falecido pai faleceu esse ano de Covid, e a gente cresci numa família de funcionário público, né? De mãe, dona de casa também. Então eu sou o primeiro lá de casa do direito, assim, sou o primeiro advogado da família, da minha família ali, da minha cúpula, né? Não sou de tradição jurídica, né? Não tenho pais advogados, né? Nem juristas, né? Então eu sou o primeirinho desse grupo aí. Então, na verdade, Vitória, eu queria fazer comunicação. Tá? Meu pai falou, meu filho, é o seguinte, o jornalista que eu conheço tem o mesmo sapato desde a época da escola. Porque ele me estimulou. É verdade? Tem um jornalista ali falando que é verdade. Olha, o pessoal que tá gravando aqui o Pode Direito. O pessoal tá gravando, tá tudo triste aqui já. Tá concordando. Olha só. É rico. Não, mas tem toda uma mística atrás dessa situação, né? Eu quero muito a cabeça dele.
E a gente, querendo ou não, é influenciado pelos nossos pais, Sim. não tem Lógico, jeito, são com nossos certeza. mentores. E aí eu fui, e minha segunda opção era o direito, eu sempre gostei, e eu sempre fui muito de falar, de me comunicar, fiz teste vocacional também, e meus testes vocacionais nunca dava medicina, né? Nunca dava engenharia, nunca dava matemática, né? Meu sonho. Era incrível. Aí dava comunicação e direito. E eu sou fascinado pela comunicação. Eu acho que quem domina a informação é um poder. Eu acho que é um poder dentro de qualquer estado, a informação, a comunicação. É o quarto poder, também acho. É, o quarto poder, como concordo. Mas assim, não deu, né? Aí eu fiz na São Lucas, eu fiz, na época era um teste que se fazia, né? Uhum. E aí eu fiz e, enfim, passei e fui pra São Lucas, cursei lá meus 5 anos. Eu entrei na faculdade bem cedo também, eu entrei com 18 anos. Quantos anos você já está formado? Já é advogado? De advogado eu já fiz 5 anos, tenho 5 anos e alguns meses já. Já não sou mais jovem advogado, mas eu sim. fico até o final do ano na gestão, nessa gestão como presidente. E foi assim que eu comecei no direito. E lá tem aquele inicial que a gente não suporta, e depois no 7º ali tu vai se sentindo meio que advogado. E eu sempre quis advogar, eu sou diferente dos outros colegas de turma. Você sempre quer Aí fazer quem quer o concurso juiz? público, né? Quem quer? Tinha uns 30 negros aí. Quem quer ser promotor? Aí, putz, aí quem quer ser advogado? Eu sempre levantava minha mão. 2, 3 só. 2, 3 eu era sozinho. E hoje na minha vida na minha vida jurídica eu não vejo mais poucos colegas da minha turma. Acho que tem 3 ou 4 que continuaram aí no direito, né, na advocacia privada mesmo. Mas foi assim que eu comecei. Quando se formou, você estagiou? Quando você se formou? Então, eu cometi um erro, eu só estagiei em órgão público. Tá. Que eu precisava ganhar dinheiro, entendeu? A gente sempre visa a questão financeira realmente eu melhor. queria ganhar dinheiro, eu não gostava de estágio não remunerado. Até hoje não gosto. E assim, mas aí tem um ponto, eu me arrependo. Se eu tivesse estagiado em escritório privado, mesmo que não fosse remunerado, eu teria ganhado a mais. Lógico. Diminuído algumas dores, né, no caminho, porque depois que você se forma, você, por encurtado exemplo, o caminho, acaba trabalhando até mais do que uma pessoa que estagiou, porque a pessoa já tem mais uma bagagem. Exatamente. E a iniciativa privada? Como é que foi? Você saiu do estágio público para a iniciativa privada? Como é que foi? Cara, Você até abriu um hoje eu tô fazendo trabalhando adaptação. com alguém, como que funciona assim, Danilo? Para as pessoas te conhecerem mesmo. Ah, Você tá, se hoje- formou, você fez o quê? O que você fez? Não, aí desde o início eu comecei no mesmo escritório como associado. Hoje eu também estou como associado, né? Também toco uma advocacia tímida, autônoma, mas sou associado a escritórios. Então eu sempre tive mais essa facilidade, porque a figura do associado, se a gente for analisar, na minha concepção, o associado, ele tem a estrutura daquele escritório, né? É muito bom. Que ajuda, né? As pessoas costumam muito visar e achar que o advogado autônomo é a melhor opção. E na minha opinião, principalmente depois, se você não tiver bagagem nenhuma, lógico. a melhor Com opção é você certeza. trabalhar com alguém, você ser associado, você ser empregado, Pegar a experiência. contratado. Gente, Claro. a experiência eu acho que paga qualquer Não, e outra qualquer coisa, a gente tem que ter uma ideia de que a advocacia é nome. Nós Sim. somos nossas empresas. Sim, Lógico, sim. com certeza. Nós somos. Apesar de ter o MBS, eu sou a Vitória Giovanna, apesar de ter o MBS, o Felipe é o Felipe Braga. É nesse E sentido. quantas pessoas nos conhecem através da advocacia e não conhecem o MBS? Sim, Várias pessoas sim. me conhecem e não sabem que eu trabalho no MBS. Então, é realmente uma coisa. Por exemplo, eu não sabia, eu conheço o Danilo, mas eu não conheço a advocacia onde o Danilo trabalha. Pelo contrário, eu achava que você trabalhava de forma autônoma. Entendeu? Então, é isso daí não diz nada, até porque o network, essas coisas que a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque você tem bastante, assim, para um advogado que tem 5 anos e meio aí, você já tem um nome, já é reconhecido pela sua profissão mesmo, às vezes trabalhando com alguém, mesmo às vezes as pessoas achando que isso daí é um óbvio, é uma pedra no sapato, porque acontece muito isso. É meio que você tá indo contra a maré e a favor da maré ao mesmo tempo, então é um caso bem sui generis. antagônico. Eu Porque tem quero aquela entender situação um pouco. do associado e da pessoa que é dona do escritório. Eu acho que tem muito isso, né? Então acho que dependendo da situação, acredito que dá super certo e você segue o caminho, Danilo, né? vamos ouvir assim a história do Danilo. Não, Termina aí. então, mas assim, é bom a gente frisar, até para aquele cara que está começando também na advocacia, que Isso que a gente... a característica real do associado, porque existem muitos associados como empregados. Isso é verdade. Lógico. Isso é um ponto muito com sensível. certeza.
E hoje, uma das grandes discussões que eu levanto em todos os eventos, colégio, enfim, eu sempre falo isso para o jovem advogado. Por quê? Aquela ânsia de trabalhar, aquela ânsia de receber, aquela ânsia de experiência, ela não te permite, muitas vezes, impor e colocar a palavra certa. Isso. Né? Que não, eu sou associado, eu não tenho todos esses requisitos aqui, eu tenho minha autonomia, eu tenho minha autonomia, entendeu? Então, deixar sempre esse ponto frisado. Mas aí, muitas vezes, o advogado, por aquele desespero inicial, se submete. Infelizmente, essa é a realidade, né? E que a gente vive. Então, foi assim. E aí, comecei como associado hoje também. Continuo como associado, né? Claro, a gente sempre pensa em melhorar, sempre pensa, eu acho. Mas você pensa em melhorar de forma autônoma ou pensa em melhorar dentro mesmo do escritório que você trabalha, aumentar assim ali o seu cargo? Então, eu não limito, eu sou muito de ver o ambiente, de ver o momento. Tu vive o presente. E me adequar a ele. Eu sou mais ou menos aquela José Ortega Garcia, né? As circunstâncias e eu decido a partir das circunstâncias em que eu estou instalado. Vai de acordo com com a maré, mas também tentando fazer a tua realidade, né? Nós somos nós e nossas circunstâncias, né? Sim. Então eu sou mais nesse sentido aí, nesse segmento. E aí comecei como advogado associado, minha trajetória dentro da OAB. Eu acho que é interessante falar isso. E aí é o link com o network. Eu acho que Não, isso daí a gente vai falar no próximo tópico. Tá bom. Mas pode me contar. O cara é ele que manda, ele que tá mandando. Hoje você que é o presidente. Não, mas assim, é só pra gente seguir uma ordem, mas uma situação que a gente acha muito interessante. A pessoa pegou a carteirinha da OAB. E agora? Acho que você, como presidente da OAB, jovem, tem aquela questão do acolhimento. É importante fazer uma especialização. O que você acha? Peguei a carteirinha da OAB. O que eu faço? O que você orienta a pessoa a fazer? Olha, aí eu volto àquilo que eu falei antes. Onde eu estou? Quais são as minhas relações? Qual é a minha facilidade nesse mercado? E o que o mercado diz? Porque o Danilo não tinha nenhum familiar, né? Não tinha ninguém para poder... Então, às vezes, ele se sentiu acolhido ali pela OAB. Sim, ele visualizou aquilo ali como oportunidade para poder aumentar as suas relações. Claro, porque eu não tinha essas relações. Na advocacia jovem, a gente tem que ter amigos, fazer amigos, relações, fora os clientes. Eu sempre digo que às vezes, nossos primeiros clientes, eles estão dentro de casa. Começa por aí. Isso aí São nossos piores clientes? São. Mas são, na verdade, sim. Eles vão te cobrar. Um dos processos que me deu mais dor de cabeça era o processo do meu pai no Tribunal de Contas. Ele, todos os dias, ele perguntava, eu vou jantar. Andamento. Vou jantar com meu pai. Como é que tá o processo? Entendeu? Então, tipo isso. Nossa, e Tribunal de Contas para um advogado de primeiro ano. Mas aí foi bom. E quando eu tenho essa pergunta, já tô até maçado de responder. Pegou a carteirinha e agora, né? Cara, e agora é a pergunta que a pessoa tem que se fazer mesmo. E agora? O que eu tenho? Eu acho que não existe, Thiago, uma receita de bolo para isso. Eu desconfio de receita de bolo. Você se comunica bem? Se comunica? Beleza. Cadê tuas mídias sociais? Como é que estão? Onde é que tu vai acessar? Onde é que tu vai se conectar com o cliente? Primeiro tu tem que saber se conhecer. Eu acho que toda vez que eu falo sobre isso, eu falo que a pessoa precisa conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes. E isso só se faz no dia a dia, na experiência, no dia a dia, entregando, conversando, entendeu? Se expondo mesmo. Não tem como ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Isso é uma loucura. Então, e a partir disso, vamos supor, existe hoje mecanismos, né? Matriz SWOT. Vai ver o ponto fraco, o ponto forte da pessoa, oportunidades que ela tem. E aí, eu sempre falo que nesse ponto é de dentro para fora. Com relação à especialização, às outras coisas, caminho dentro da profissão, é de fora para dentro. Nesse primeiro momento, eu acho que as pessoas têm que se conhecerem, né? Trabalharem um autoconhecimento mesmo. E eu não estou falando daquele autoconhecimento de balela, eu vou pensar positivo que eu vou conseguir. Não, isso é balela. Na minha opinião, o autoconhecimento é mais conhecer seus pontos fracos.
Estratégia, né? Estratégia, se estabelecer. Quem é meu público? Quem é meu público, onde eu estou. Como eu posso chegar no meu público, eu quero qual área, talvez seria isso, né? Eu quero conversar com quem? Com cliente ou com advogado? E outra coisa, e eu quero trabalhar como? Como associado? Como empregado? Como autônomo? Pra onde eu vou, né? Se eu sou autônomo, onde é que eu vou fazer? Qual é o local que eu vou atuar? Entendeu? Eu vou atuar virtualmente agora com essas possibilidades tecnológicas que a gente tem? Ou eu vou atuar num local físico como vocês aqui? Entende? Então a pessoa tem que se conhecer. E claro, eu sempre falo isso, a advocacia ela requer coragem, todos os dias. A gente tem que enfrentar todos os dias o desconhecido. Sim. E dá medo. Lógico. Eu não conheço, tudo que é novo dá medo, tudo que é novo causa um pouco de estranheza. Sim. Então é nesse sentido, eu peguei a credencial agora. Tá, eu tenho um familiar que pode me ajudar a me encaminhar? Beleza, tem. Então eu acho que dá para ir por esse caminho aí, entendeu? Pegar essas experiências, pelo menos 2 anos, tranquilo. Não tenho, qual que é o caminho que eu posso fazer? Associado, autônomo, você empregado? Se eu for associado, vou ver quais são, dentro do segmento do mercado, quais são os escritórios que são compatíveis com a minha atuação. Meu nicho, né? Então, o que eu faço. Essa, Vitória, é uma resposta que é muito individual. É muito não subjetivo. tem uma receita não de tem bolo. uma receita Sabe de bolo. como tem temos como medo ficar. muito voraz, às vezes nós Paralisa, aqui, né? nós temos 4 pessoas que dependem do escritório. Não dependem às vezes, mas tem aquele valor mensal que precisa ser recebido. A gente tem 4, se a gente por um acaso chegar, cansei, tem 4 pessoas que estão aqui no escritório, recebem um valor como estagiário, mas estão aqui. Então às vezes isso daqui tipo, eu preciso receber um valor mensal, caso contrário, tal pessoa, que depende às vezes de mim, não vai ter. É muito pesado, Danilo, sabe? Assim, às vezes pro É pesado, mas eu acho pesado e maravilhoso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é maravilhoso, porque você não Porque- tem limite. Danilo, como forma de inspiração mesmo, porque eu vi aí que você falou, explicou tudinho, que isso é muito pessoal e tudo mais, mas como forma de inspiração, porque eu quero saber da sua história. Aham. Quando você se formou, você tinha seus medos, suas inseguranças, Sim. e você fez aquelas perguntas que você falou que a pessoa tem que fazer, e aí, como que foi pra você? Pra mim, É, todo esse processo, olha, Vitória, sinceramente, eu precisei penar pra enxergar. É uma coisa muito... então tu errou bastante. Bastante. Porque tu errou já na época de faculdade. Gente, se você for aí, estudante de Direito, aproveite para estagiar tanto em órgãos públicos como também em advocacia. Claro que eu entendo que algumas pessoas não têm condição de trabalhar, às vezes, sem uma bolsa estágio, sem um valor mensal. Mas assim, se você puder, gente, vocês têm ali 2 períodos. Que era meu caso, meu caso, né? Faz pelo menos em um período aí, alguma coisa assim, de forma não Eu tive que remunerada. trabalhar para pagar a faculdade, essa é a verdade. É uma Não, situação- eu também. uma Por isso que eu situação- trabalhei durante todo minha faculdade num escritório que era só consumerista. Eu poderia ter aprendido 1000 outras áreas. Por exemplo, a área do direito de família, que eu atuava de forma ínfima lá, eu poderia ter atuado de forma mais aprofundada. Né? E hoje eu peno um pouco, quando você falou assim, eu penei bastante depois que eu me formei. No caso, a minha dificuldade maior hoje em dia é o tanto de especialização, tanto que eu gasto para poder me tornar uma advogada de direito de família, expert, boa no assunto, autoridade na área, entendeu? Que é difícil, porque você precisa de um pouco de prática. E graças a Deus eu tive muita prática no direito consumerista, mas se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse condição financeira, óbvio, eu teria estagiado em outro escritório de advocacia para poder pegar uma prática de outra área de atuação, não só de consumidor. Aí pode falar você errou então bastante, porque você não fez estágio, foi um ponto negativo seu, você não fez um estágio. E no escritório de advocacia, qual foi o segundo ponto de erro assim que você sentiu depois que você se formou? Depois que eu me formei, fora esse daí, eu acho que eu me deixei assim, na verdade, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente é conduzido e não conduz, né? Essa é a questão. Então eu fiquei muito tempo associado no escritório fazendo a mesma coisa, igual essa tua visão é a mesma que a minha. Fazendo a mesma coisa ali, aquele feijão com arroz, podendo fazer associação com outros locais, com outros escritórios, fazendo... Eu basicamente acho que me acomodei no início, sabe? Dando aquela acomodação ao invés de
eu ter de ir atrás e tentar aumentar o teu network ou aumentar o teu leque de atuação. O meu leque de atuação, exatamente. E qual foi o teu acerto? E assim, foi ter entrado na OAB? Tu acha que foi esse não, teu divisor de águas? tem uma questão. E aí eu costumo sempre pontuar isso, e aqui é uma coisa mais pessoal na minha visão mesmo. O associado, ele tem vantagens e desvantagens. Uma das grandes desvantagens do associado é o teto. O teto que bate no advogado dono do escritório. Certo. Então muitas vezes você faz, mas não, então, o cliente não te vê. Isso. Entendeu? Quem produziu aquela defesa foi tu, mas o cliente não sabe. Isso. Só vê o dono do Sofri, escritório. sofri muito isso, Né? infelizmente. Então, isso, aí tudo bem. Isso é ruim até certo ponto, depende da pessoa. Por outro lado, não, você tá lá, você tem que trabalhar e entregar a produtividade para o escritório, esse é o teu papel. E tem que ser cumprido, independente de qualquer coisa. Então, um ponto assim que eu poderia ter pensado, talvez, né, melhorado, e aí a vida no dia a dia que me mostrou essas questões. Ponto da OAB. A OAB, ela, por si só, é uma instituição que te dá credibilidade. Entendeu? Você estando lá, você trabalhando lá, você não ganha nada. Não ganha nada, gente. Isso é Por importante. favor, Todo mundo deixar bem pensa, claro. Isso é A muito OAB, importante. ser presidente da OAB, você ganha o quê, Danilo? Ele ganha o total de R$0 na conta É. dele. Pelo contrário, ele gasta gasolina para ir numa reunião, né? Na época que era presencial, mas ele gasta tempo. Ele gasta tempo, não vou falar perde, porque eu sei que é feio falar perde, porque né, você não perde, você tá ali Lógico, e você agregando tem de alguma visibilidade. forma. Claro. Mas você gasta tempo, você gasta neurônio, você gasta, às vezes, um momento de paz, uma Com a sua família. Enfim, tudo você gasta ali dentro da OAB para você poder... E ao mesmo tempo você consegue transformar a profissão que você atua. Por exemplo, muitas coisas a gente conseguiu dentro da OAB, e aí eu acho que vai ser uma pergunta que a gente vai falar sobre avanços, mas sobre esse ponto, necessariamente a OAB, para mim, ela foi essa família profissional que eu não tinha. Sim. O nosso próximo tópico. Entendeu? Isso. Essa abertura, pô, cara, a gente sabe disso. Tem assuntos, por exemplo, previdenciário, eu não sei. Mas dentro da OAB eu fiz amizade com o previdencialista. Entende? Então, na profissão você se sente mais seguro, você se sente mais amparado quando tem esses amigos. E você não perde. Você não perde dinheiro, você não perde o cliente, você faz parceria, você amplia teu network, amplia tua atuação, por que não? E ajuda também dentro da tua profissão, que eu acho que esse é o principal foco, né, para estar ali na presidência. Além da visibilidade, óbvio, você vê também a questão da mudança, né, da instituição de alguma forma. Isso é muito bacana. Danilo, eu queria falar para você como é que é a situação da Jovem Advocacia. O que é a Comissão da Jovem Advocacia? O que ela faz. O que ela faz, quem pode participar, como é que funciona. Integrantes, o que faz a Jovem Advocacia. Eu queria entender mais, até para as pessoas que estão se formando, para poder entender, entendeu? Então, a comissão, ela é uma comissão que eu digo assim, uma das mais importantes dentro da OAB. Para você participar, você inicia dentro da advocacia, a lei determina que você é iniciante do 1º ao 5º ano de atuação. Isso. Então, a pessoa que ingressa nos quadros da OAB, até 5 anos ela é considerada jovem advogado, independente da idade fisiológica dela. Sim. Pode ter 90 anos, né? Esse cara é jovem advogado. E essa comissão, ela vem com o objetivo de agregar esses jovens advogados e trazê-los para o sistema, né? A nossa comissão, eu costumo dizer que eu e os outros, a diretoria e os membros, nós somos interlocutores da advocacia atual. O objetivo da comissão é fomentar e benefícios para esses advogados iniciantes. Qual que é o gargalo? Quais são as grandes dificuldades que a gente tem? Inserção no mercado de trabalho. Sim. É a dificuldade que tinha na década de 90, é a dificuldade que ele tem hoje ainda. Sim. Entendeu? Inserção no mercado de trabalho. E incentivos institucionais para esse jovem advogado. Progressão de anuidade, benefícios que facilitem a atividade da advocacia, né? Sim. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Anos atrás, eu ainda fui estagiário no TJ quando a gente autuava os processos, né? O cara peticionava lá, registrava e eu tinha que autuar aquele processo. Passei por isso. Bateu o carimbo, bosta. Era 1, 2, 3 dias. E aí,
com o passar do tempo, houve a instalação do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Isso. Então, veja só, a nossa OAB, ela é uma das poucas no país que entrega para aquele advogado que entra o token, que é uma assinatura digital. O cara só paga se ele tivesse que... Paga só para registrar a assinatura. Se ele tivesse que comprar, seria muito mais caro. Sim. Isso foi uma busca, né? Então, a comissão, ela é formada por essas pessoas que estão iniciando na profissão, né? E com esse objetivo, de ouvir qual é a necessidade, qual é a problemática. Muitas vezes, Felipe, o advogado que já está há 10 anos, há 15 anos, tá tranquilo. Muitas vezes o desembargador, ele bate lá, o assessor já conhece ele. Sim, com certeza. Né? O juiz já conhece ele, já sabe que chega o processo, mas o jovem advogado não. Além da insegurança, sabe nem... tem não saber como lidar, como falar, às vezes, sim, né? o tato, tudo isso. Tudo isso. Muito E assim, e aí, só um detalhe antes de passar, o outro objetivo da nossa comissão é esse aprimoramento profissional. É isso que eu ia falar. Iniciação pro cara. Muitas vezes... o advogado ele não sabe nem onde sentar, Vitória, numa audiência trabalhista. Paulado. 90% das vezes, quando tá começando, sendo bem sincero, eu sou previdenciarista, eu não sei se eu chegar numa audiência trabalhista, eu não sei, o Thiago, trabalhista é o Thiago, eu não sei me importar. Eu sou advogado há 3 anos. E aí, o que eu sempre digo, a faculdade ela não ensina para ser advogado, não ensina a gente a ser advogado. Então a OAB, de certa forma, ela tem esse papel desse aprimoramento prático. Não estou falando aqui da Escola Superior de Advocacia, que é algo mais especializado, para o cara se especializar, né, profissionalmente. Não, estou falando de know-how, estou falando de prática, né? Onde sentar, o que fazer, com quem falar, quais são os canais possíveis. Então a comissão ela tem essas três, na minha visão, né? Ela tem essas três, esses três pilares ali, que é a inserção, que é essa capacitação prática, né? E essa interlocução ali do sistema, essa interlocução das problemáticas atuais para serem levadas para o sistema e o sistema, de alguma forma, resolver cada demanda ali da inclusive, eu faço parte da comissão da Jovem Advocacia e uma coisa que eu acho interessantíssima é sobre as audiências simuladas que acontecem, assim, não é sempre que acontece, ainda mais na época da pandemia, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, mas eu lembro que teve audiências simuladas que formulavam como se fosse na audiência mesmo, o pessoal, os estagiários, os novos advogados, aprenderem na prática. Às vezes eu lembro que teve um que chamaram o próprio juiz, o próprio conciliador da vara, e assim, a pessoa que estagiou todo o período, ela vai chegar lá e falar assim, já sei tudo isso, mas tem muita gente que não sabe nada. Ela pegou a carteirinha do OAB, ela vai para uma audiência, ela vai se tremendo todinha, que ela não sabe nada. Então talvez eu acho que essa situação da comissão da OAB Jovem de acolher é muito importante. Isso é. Com esses Inclusive, esse acolhimento que a gente ele faz tocou no também. assunto da pandemia. O que você acha que a pandemia, o que ela prejudicou na Jovem Advocacia? Na comissão para vocês, dessa questão da interação do jovem advogado com vocês, até porque também ficou um tempo aí sem ter, né, reuniões, e também teve um tempo aí sem ter iniciação, né? O acolhimento. Não, mas a entrega mesmo da a tonalidade, ficou um tempo sem ter. Sim, E eu quero saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram. Eu sei que teve dificuldade, mas eu quero saber qual foi a maior e o que você acha que ainda precisa melhorar. Porque assim, a gente já vive há 2 anos, né? Então, tinha que já ter sido feito muitas coisas, mas o que você acha que está faltando ainda, o que já foi feito, enfim. A gripezinha virou pandemia, né? Mas assim, cara, sinceramente, eu peguei a presidência da OAB Jovem num período muito caótico. Gostaria que fosse outros períodos, que tinha mais viagem, que tinha mais colégios e presenciais, enfim. Mas assim, acho que a maior dificuldade, Vitória, é esse contato com eles. Porque a gente fazia o quê? Acolhimento, a gente fazia curso de iniciação, tem razão, a gente tinha curso de iniciação e era presencial. E eu acho que com essa mudança abrupta, o virtual ele não tem a capacidade ainda, né, de firmar relações interpessoais. Não tem. É ilusão a gente acreditar que substitui. Não, a gente se adaptou.
né? De alguma forma. Então, esse distanciamento acabou isolando o cara do sistema. Então, com esse isolamento natural, ele sabe que, talvez ele saiba quem é o Danilo, mas ele nunca conversou diretamente, nunca viu, nunca olhou, entendeu? E o que você acha que deveria melhorar? Assim, o que você melhorou? O que você melhorou? Como caiu alguma coisa? Caiu alguma coisa, gente, sem quebrar. Se quebrar, paga. É mais caro se quebrar. Se quebrar, paga, viu? Mas assim, o que você acha que a pandemia, né? O que você já fez de... Assim, eu quero até que você fale um pouquinho de você mesmo, né, Danilo? Porque você pegou a OAB agora nessa fase de pandemia, né? Você teve, então, assim, o que você acha que você conseguiu implementar durante a sua presidência? Só complementando, infelizmente, isso aí é lógico, é óbvio, a pandemia veio, infelizmente, para prejudicar. Nesse caso. Questões financeiras, de empresas, enfim. Principalmente, porque eu sei que melhorou muitas vidas. Isso que eu ia falar, como mas, tudo, assim, piorou muito. Também ajudou em circunstâncias tecnológicas, enfim. Avançou. A gente avançou 10 anos Perfeito, exatamente. Isso que a gente queria saber. Na pandemia, o que você acha que melhorou? O que é o AB? Do ponto de vista profissional, houveram avanços, sim. Eu acho que o jovem advogado, ele sai na frente do advogado anterior. Sim. Né? Porque ele está no meio tecnológico. A nossa geração ela já nasceu num período tecnológico. Sim. Então ela tem facilidade. Fazer uma audiência virtual, conectar-se. A gente está aqui, fazer um perfil, criar um perfil jurídico, enfim. O advogado, talvez mais experiente, não consiga com tanta facilidade. Ele tem que pagar, ele tem que... Talvez tenha também mais abertura. Eu acho que aí eu vou separar a tua pergunta em duas partes. Primeiro, tu perguntou qual foi o avanço que a gente construiu nesse período e o que eu vi de dificuldade. Além dessa questão da falta de relação interpessoal que acabou de a gente se distanciou dos novos. A gente se distanciou nesse período assim. Por mais que a gente tivesse ali solenidades virtuais, existe um distanciamento natural. O outro ponto é o cara, a gente não conseguiu trazer essas iniciações para ele, a gente não conseguiu trazer ali no primeiro momento essas visões práticas. Porque muito disso é no contato, é no boca a boca, é na conversa, é na roda de conversa, é na sessão, né? Network. Então isso ficou um pouco criou-se um pouco de dificuldade. Sim. No período agora de pandemia, quais foram os avanços que a gente estabeleceu? Primeiro, eu sempre disse que inserção no mercado de trabalho é uma dificuldade, é um ponto que a gente tem que sempre trazer. A OAB, a partir de várias demandas, ela abriu espaços dentro do espaço Caara para que o cara possa utilizar, o advogado possa utilizar, atender lá, né, utilizar os sistemas pela própria OAB, porque muitos deles não têm escritório. Então a gente tem que ter uma disponibilidade ali para que É importante falar isso, né? Que muita gente nem sabe que a OAB tem um espaço para poder atender. Então exatamente. É importante passar. Então, assim... Você, jovem advogado, que não tem uma sala ainda, um local mesmo para atendimento, e você quer atender o cliente presencialmente, porque também é bom mencionar isso, porque hoje a gente não precisa necessariamente estar na frente do cliente para poder atendê-lo. A gente pode atendê-lo de forma virtual, mas se mesmo assim você queira fazer um atendimento presencial, a OAB disponibiliza essa sala. Está aberta hoje? Sim, está aberta. Pode utilizar. O Espaço Caara foi uma iniciativa da própria Caara, da Caixa de Assistência, né, onde tem salas disponíveis e computadores, terminais, onde pode ser peticionado, enfim. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que a gente pode falar da advocacia dativa. Por muitos anos, muito tempo, a gente fez até um colégio de presidentes. Depois, no período da pandemia, a gente reuniu ali. Um dos nossos trabalhos, que a gente bate, é a interiorização do serviço da OAB. Porque muitas vezes o advogado da capital tem mais facilidade que o advogado que está lá na ponta, lá no Cone Sul ou em outro lugar. Né? Então a gente fez esse colégio, a gente trouxe todos os presidentes jovens do estado, né, para discutir quais são as temáticas, quais são as dificuldades, o que vocês estão sentindo lá de dificuldade. Né? Então, eu acho que não tem como a gente estabelecer um trabalho sem ouvir os envolvidos. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente fez nesse segmento foi esse colégio de presidentes, e foi muito bom, foi muito legal. Sim. E a partir daí a gente estabeleceu algumas diretrizes, né? Uma delas foi a advocacia dativa. A advocacia dativa do Estado, em certas cidades,
funciona. Né? Com uma lista que são um número de advogados menor, reduzido. Mas a gente tinha que institucionalizar isso para que funcionasse a nível de estado e tava olha a música do fundo, né? Então, aí fora, a gente deu continuidade aos trabalhos que já existiam, né? Cursos de iniciação e da melhor forma possível, de forma virtual, da melhor forma que a gente pôde. E trabalhamos a advocacia dativa, batemos nisso, para que haja ali uma transparência, uma lista ampla, para que todo mundo pudesse participar. Antigamente era uma lista reduzida, fechada, os juízes convocavam os advogados, de forma bem escusa, e agora não, né? Então, existe uma lista lá da advocacia dativa. Outros projetos em andamento, eu já posso até adiantar, a gente está criando uma sistemática de uma sala virtual dentro da OAB, onde o jovem advogado consiga tirar pelo menos uma foto profissional. Tem algumas ideias de marketing jurídico. Isso é muito legal. Então, não foi ideia, isso é uma novidade que a gente não que a gente até discutiu. É um projeto ainda, mas que vai ser lançado esse ano. E uma implementação também foi a mudança da publicidade, que foi uma discussão desde 2019 e que a gente... Que é o provimento, né? Que a gente vai falar agora sobre esse provimento, que eu acho que é interessantíssimo. Eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos. Algumas pessoas acham de uma forma, outras pessoas acham de outra forma. Danilo, então essa situação do provimento 99/2000, como é que... 94, desculpa, 94/2000. Como é que dispõe para a jovem advocacia? Isso é vantajoso? Como é que está a situação? Como é que você vê o cenário? Tiago, eu vejo com muita satisfação, assim, eu vejo como positivo. A gente não pode ter uma OAB olhando para trás, né? Não vendo que hoje a tecnologia, as mídias sociais avançam independente do regimento da OAB, independente do nosso código de ética, tu sabe disso. É uma coisa que eu acho assim, esse provimento ele veio, Danilo, mas assim, sendo bem sincero, o que a gente via, às vezes, eram várias atitudes que foram aprovadas agora que as pessoas já faziam antes. Então, assim, acabou que eu acho que veio pra ficar de uma forma isonômica, né? Porque, assim, aquele advogado que às vezes ficava com medo de agir de uma forma tal, porque estava proibido pelo código, enfim, não tinha aprovação. E os outros que agiam mesmo assim. Não, acontecia coisa pior. O que acontecia antes? Por exemplo, vamos usar aqui, o estado X era permitido TikTok. Isso. Agora, estado Y não podia. O que gerava uma maior ainda uma insegurança jurídica. Tipo assim, o advogado lá do X ele é penalizado, mas do Y não era. Se ele fizesse. Então, fora isso, fora essa questão que é grotesca na minha visão, um ponto positivo além disso é que ajuda nossos tribunais de ética a ter uma noção ampla das questões que se chegam até os tribunais de ética. Porque antes era uma coisa muito subjetiva. Tiago, algumas definições que existiam no provimento anterior não eram realmente definidas. Eram algo subjetivo. O cara achava... Ainda tá esse provimento, ele ainda tá ambíguo, os entendimentos. Só que assim, eu entendi o que você quis dizer. É que antigamente, o que acontece? Então, os tribunais, eles não tinham um entendimento sedimentado a nível nacional. Era uma coisa muito... aquela seccional entendia dessa forma, outra entendia de outra. Ninguém sabia o que seguir. Exatamente. E aí não tinha como seguir. É uma torre de Babel, né? Mas então, com essa nova... assim, claro que eu também vou indicar para os jovens advogados, principalmente, por favor, leiam esse provimento. Esse provimento ele veio assim para aumentar muito assim a nossa, na minha opinião, claro, porque você é blogueira. Lógico. Na minha opinião, blogueira, meu bem. Mais pra cima, meu bem. Mais pra cima. Então, mas veio para melhorar ainda mais assim a nossa profissão, principalmente nós jovens advogados, que a gente é mais assim, engajados nas redes sociais, nas coisas das redes sociais. Sim. E é uma vitrine atualmente, o Instagram, as redes sociais são atualmente uma vitrine para nós, entendeu? Diferentemente daqueles advogados antigos que já tem nome e tudo mais, a gente tá ali, a gente pode fazer o nosso. Se estabelecer no mercado. Exatamente. De alguma forma. Então, pra mim, na minha opinião, o provimento veio pra melhorar e muito. Ele veio pra... Eu concordo, eu acho que todo avanço tecnológico dentro da nossa instituição é positivo. Eu vou falar até uma coisa aqui que possa até ser criticado, mas por que não inteligência artificial? Não, lógico.
Danilo, rapidinho, só uma coisa que Por que não? Eu conversei com o meu antigo... A primeira pessoa que eu trabalhei como empresário, enfim, ele é empresário, eu era advogado empregado. Eu achei muito interessante mesmo. A galera falava, inteligência artificial, não sei o que, vai roubar a nossa... Ele me falou um negócio, Felipe, pensa o seguinte, inteligência artificial, hoje eu tenho 1.500 processos. Com a inteligência artificial eu vou ter 3.000, vou ter 4.000, eu tenho que pensar como empresário, eu tenho que pensar que a inteligência artificial vai fazer eu conseguir 3, 4 vezes mais clientes, 3, 4 vezes mais possibilidades de agariar e produzir processos. Eu penso além, eu acho que todo pensamento contrário, ele não tem muita utilidade, porque vai se avançar. Lógico. Vai se acontecer, não tem como controlar isso. É a mesma coisa que o provimento, Vitória, um exemplo, se o provimento 94 determinasse, isso a gente discutiu no colégio, e aí vale aqui ressaltar, todos os presidentes jovens do país, né? E especialmente a presidente Amanda, que é a presidente nacional da Jovem Advocacia. A gente, desde 2019, desde a época que a Larissa era presidente de Rondônia, a gente vem debatendo isso. Então foi uma discussão exaustiva, foi muito bate-boca, foi muita discussão. Eu saí de colégios à noite, assim, bem tarde, por conta das virtuais, né? Então, a mesma coisa seria se a gente elencasse quais mídias poderiam ser utilizadas pelo advogado. Vamos supor, Instagram, pode usar Instagram, pode usar Facebook, mas não pode usar TikTok. Aí amanhã se cria uma mídia Y lá que ninguém... o provimento não vai acompanhar. Agora, um ponto que a gente tem que ressaltar é que o provimento ele foi atualizado e com o intuito de acompanhar os avanços tecnológicos da nossa profissão. O que eu acho que o provimento tem e deve bater são nos abusos, são no mercantilismo, e ele continua com esse intuito, né? A gente não pode utilizar as mídias ou nosso marketing jurídico, que agora pode ser utilizado dessa forma, o provimento segue nesse sentido, para mercantilizar a nossa profissão. Polêmica. Porque o que acontece? O que você entende como mercantilizar a profissão? Eu entendo como mercantilizar a profissão é trazer como se fosse oferta de banca, né? Oferta de feira. Eu vou impulsionar aqui uma oferta, R$50 uma consulta, se você entendeu? Então, eu acho que é muito claro, e até tênue, muitas vezes. Essa questão difícil de por isso que eu acho que fica subjetivo pra gente interpretar isso daí, porque assim, o que é mercantilizar, né? Porque a gente entende como isso, mas assim, todos nós fazemos de certa forma isso de forma implícita. Então, o implícito tá tudo bem, agora o explícito já é ofensivo. Mas aí pensa, o que eu penso sobre o provimento, e aí o Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia bateu muito nisso, é que eu não posso abrir para que aquele escritório grande que tem mais capacidade financeira se sobressaia aos outros jovens advogados que não têm tanta capacidade financeira assim. Foi isso que a gente mencionou na live do Dr. Wilson. A primeira live que a gente postou, o primeiro pós-direito foi com o Dr. Wilson, a gente falou sobre isso, sobre essa questão dos advogados, assim, que já tem uma condição financeira melhor, que já é mais estabelecido na profissão, que esse provimento ele traz uma isonomia para aqueles advogados que acabaram de se formar e que às vezes não tem condição financeira tão boa quanto e tudo mais. Inclusive eu mencionei que os Estados Unidos, ele tem essa questão de uma publicidade mais agressiva e você não vê isso no Brasil, mas no Brasil eu também não acho que tá errado, eu acho que tem que continuar assim por conta disso, mas aí que tá, até quando, enfim, aí vem aquele monte de questionamento que a gente faz. Será que o escritório grande vai engolir o pequeno, ou não, ou se vai ter uma paridade, então tem toda essa discussão. Eu acho que assim, todo abuso deve ser regrado, todo abuso. Mas também eu não penso que a gente tenha que tapar os olhos para o avanço tecnológico que existe. Jamais. A gente já está nadando contra a maré. Sim. Se você, o Felipe já pensa como eu, então eu vou tirar o nome dele. Tiago, imagine você, médico. Já viu a profissão de médico? Como que eles se divulgam? Como que é a publicidade disso? Engenheiro, odontólogo e o advogado. Até que ponto a gente é diferente nesse segmento profissional
para que a gente tenha tanto regramento dessa forma. Se de forma meio escusa, alguns outros advogados utilizam, por exemplo, de revistas pagas que são distribuídas. Verdade. Entendeu? Mas o jovem advogado ele não tem condições de pagar 2.000 ou 1.000 reais numa revista paga para ser distribuída geral aí para Deus e o mundo, consultórios médicos e etc e tal. E nós também concordamos, Danilo, que, por exemplo, essa questão da iniciativa. Gente, hoje em dia, no direito, a gente tem vários facilitadores aí na internet que você pode publicar artigos. O Jus Brasil, você pode publicar artigos de forma gratuita. Só que aí que tá. É um impulsionamento orgânico. É um impulsionamento, de certa forma, orgânico, mas aí que tá. Isso daí é para as pessoas que fazem além do arroz com feijão. Agora a gente partindo da premissa que a gente tem que representar, no caso do Danilo, né? Que eu não tô aqui pra representar ninguém, não. Eu tô por representar. Mas o Danilo que representa, não. Tu representa toda a jovem advocacia de Rondônia hoje, eu acho muita Danilo. pretensão falar isso. Danilo, você é presidente. Você é o cara. Então, que porra é essa? Você é o cara. Você veio pra... Você tá aqui falando, tem que falar e tem que visualizar com uma visão não tão... individual e egoísta como a minha, porque eu estou pensando aqui no meu umbigo de certa forma. Claro. Só que você não. Você tem que visualizar por todos os jovens advogados. E a gente tem que concordar que tem um advogado que ele é arroz com feijão, ele é o basicão, e esse advogado que ele é o arroz com feijão, você também tem que representar ele e tem que também pensar nele. E pensando nele, a gente entende que realmente é muito difícil ele se estabelecer se a gente não tiver um provimento que, assim, vede algumas atitudes. Ah, sim, lógico. Porque senão, essa pessoa realmente vai ser engolida. Sim. O mercado de trabalho já engole, assim, facilmente os que fazem por onde. Imagina esses que fazem o básico, o mínimo, o nada, entendeu? É difícil. Eu acho que a gente pode, assim, aí eu vou dizer assim, só para pontuar legal essa situação, por exemplo, isso aqui, live, discussão, roda de conversa. Pode direito. Tu falou live, é bonitona. Eu fui induzido por você. Não, mas tá, live é permitido. Sim, lógico. Para poder fazer isso é permitido. Bate-papo, né? Bate-papo, por que não trazer informação para as pessoas? E eu acho que mais que isso. Eu acho que assim, quando a gente fala sobre determinado tema, existe uma, na cabeça das pessoas, por que a gente usa, já pararam pra pensar porque a gente usa terno e gravata? É porque fica bonito, para demonstrar uma autoridade. Quando a gente vê o dentista na TV, a gente não espera o dentista que ele esteja de polo e... Não, branco então, é a mesma coisa. E o advogado, quando ele traz informação, ele é visto como uma autoridade sobre aquela informação, sobre aquilo. E quando ele vende, acaba dando uma visão distorcida disso. Um ponto que ficou... que tinha muita controvérsia era sobre impulsionamento, né? Ainda é permitido o impulsionamento. Mas, na minha opinião, o impulsionamento ele já tinha que ter sido válido há muito tempo, porque impulsionar uma dica... Patrocinar e impulsionar, né? Patrocinar, impulsionar uma dica, gente, jurídica, pelo amor de o MBS, Deus, é informação. Informação acho que não tem que ser negada, que nem você chegou aqui falando sobre informação. Que a informação ela é algo que, enfim, é o quarto poder, que a informação é tudo e tal. Então, assim, a informação é o mínimo, porque as pessoas elas têm que saber o que elas têm direito. A gente patrocina o nosso Instagram bem antes, a gente faz quando era indevido, você já fazia. Quando era indevido, mas era. Mas o que é indevido? Porque a dica jurídica, que é uma dica informativa, por que eu não vou me é calar, exatamente. Eu falar que, se você comprar um produto e ele apresentar defeito, você tem tantos dias pra você trocar. Tem toda razão nisso. Eu tô dizendo que ele é indevido em certos estados, sim. Não. Aqui no estado não era. Será que aqui em Porto Velho, Rondônia, é possível enquanto não faz nada sobre. Aqui não. Enquanto não falavam, mas em outros lugares existia. Enquanto não falava, a gente estava fazendo, porque pra gente é meio certo. Eu acho que o que não tá negado tá permitido. Exatamente. É exatamente isso. Então, eu acho que eu, inclusive, teve muita resistência com relação a isso no colégio de presidentes, porque muitos presidentes jovens acreditavam que o impulsionamento era algo que ia engolir o jovem advogado. E eu acreditava que não. Pelo amor de Deus, gente. Porque uns 30 reais... tipo isso, 30 você ponto. pode... É baratinho. Desculpa, mas você vai ter que... desculpa, mas você vai ter que investir um pouquinho em você. Lógico. Claro. Se a gente for ver, claro que eu ia falar um nome, eu não posso. Pode falar. Nelson Williams, tá querendo falar? Pode. Williams da vida poderia. Não, sim. Colocar um patrocínio. Sim, lógico. Mas assim, um ponto também que eu acho muito interessante é Google ADS.
Isso, muito bom. E agora é permitido você colocar muito bom. chama o nomezinho lá pra pessoa pesquisar. Sim. Claro, isso fazer já uma campanha, existia. né? Fazer campanha de... Entendeu? Isso já existia, cara. Entendeu? Como a gente... Aí fica a minha crítica. E aqui, como eu tô entre amigos, Lógico. eu posso falar. Eu acho que o Conselho Federal da OAB é muito conservador. Sim. Por muito tempo. Perfeito. A briga só começa quando entra um jovem advogado nessa situação. Quando Por isso a representatividade e por isso que a OAB Jovem tá aí, né, pra fazer alguma coisa, porque assim, Danilo, vou ser bem sincera, por muito tempo eu olhava, às vezes eu não me sentia representada, eu não tive o acolhimento, nós não tivemos. Também não. não. Tive acolhimento da OAB, não tive, gente. Eu também não. Eu não tive eu não estive nem no grupo, tem um grupo dos jovens advogados, eu nunca nem Aqui, ó, tive o bonitão grupo. aqui, ó. Thiago, coloca os seus colegas. Não, mas ó, deixa eu te falar, mas zero crítica. O que acontece? Eu não tive isso, mas o que acontece? Eu tive uma solenidade que foi excepcional, só foi eu e mais 5 pessoas que estavam Tu pegou extraordinária. Foi extraordinária. Então, assim, teve vários porém, mas assim, eu acho que vocês deveriam estar preparados até pra isso. Só que isso daí é coisa de mais de 3 anos atrás, né? Quando eu me formei. E são coisas que vocês estão melhorando, que vocês vêm melhorando. Então, assim, é bom ver e olhar para a presidência hoje, que eu estou olhando para a própria presidência da OAB, jovem, e ver que vocês estão aí tentando lutar por nós, que eu ainda sou uma advogada jovem, porque eu tenho 3 anos e meio de OAB, né? Então eu ainda sou uma advogada jovem, e ver que vocês estão tentando representar a gente, tentando da melhor forma possível. E espero que continue por muito tempo. Acho que é um desafio, né, na verdade. Esse é meu último ano. Eu acho que é um espero desafio. que o próximo Eu acho que é um desafio total. Sim, mas eu duvido se o próximo não vai te pedir. A pergunta que não quer. Quem vai ser o próximo? Já vamos pra polêmica aí. Polêmica. Mas assim, pra gente finalizar, a gente tem algumas perguntas. Poxa, vai acabar? Não, calma. Já é pra finalizar, já. Eu sempre falo isso. Eu falei assim, gente, a gente podia fazer um podcast de 2 horas e tal. Só que aí a gente chegou. Não, ninguém vai ouvir. Pode até ouvir um ou outro, porque eu sei que tem pessoas que, assim, quer queira, quer não, a advocacia, o direito, ele é um grupo muito nichado. Tipo assim, não tem como eu não vou tirar a atenção de uma pessoa que tá procurando moda. Infelizmente, a gente não consegue. Tem umas vezes muito pesado também. E aí, por ser carregado, né? E por ser assim, o que a gente faz? A gente tenta fazer de uma maneira mais leve para poder, porque hoje, principalmente com você, a gente tá falando muito para os advogados, os jovens advogados e tudo mais, para eles se sentirem, às vezes até um estudante de direito, mas sempre informação, talvez. Pro direito. Isso, informal. E a gente tem algumas perguntas. E aí a gente só coloca 40 minutos para falar, assim, de podcast. Já passou, eu acho, deve ter. Mas, assim, é pouco tempo, eu sei, só que assim, você sabe que você vai ser chamado milhões de vezes. Estou à disposição. E pode fazer uma pergunta aí, tipo Thiago. Marília Gabriela, Não, a pergunta é leve. Não, a pergunta é leve. Tá, eu queria saber sua trajetória dentro do AB e como é que é a situação dos advogados no interior. Porque a gente sabe que tem muitos advogados no interior. E assim, como é que traz o advogado do interior, na época da pandemia, pra dentro da OAB? Cara, quando tu descobrir isso... Tu me fala. Eu quero saber primeiro da tua trajetória dentro do OAB e depois começou... dessas... Tá, eu comecei na OAB na época do presidente Andrei e eu era oposição. Eu trabalhei com outro candidato na época. Certo. E eu comecei dentro da OAB Jovem, como eu chegava lá e falava minhas questões. O que aconteceu quando eu cheguei? Eu era membro, tornei membro. E aí eu carreguei, aí fui montando digamos assim, não era uma oposição dentro da OAB Jovem, mas era um grupo que vinha da oposição dentro da OAB Jovem. E aí a gente foi. Ixi, Isso é importante porque o Diego tá falando aqui, tipo assim, ele era oposição, nem era da atual gestão, né? Mas aí tive toda a abertura, o presidente Andrei e tal, a própria Larissa na época. E era eu, Vini, Igor, Everton, Alexandre, eu vou falar, entregar todo mundo. É isso aí. Abraço todo mundo. A que era de outro. Época, mas só que, enfim, tava lá tentando e aí, fazer algo pelos jovens. Aí a gente chegou num grupo e a gente acabou crescendo dentro. E aí a gente sentava do lado, é o que eu brinco hoje, que é do lado direito ali, né? E o lado esquerdo tinha o lado direito. Aí era só nós, tem até foto. Assim, era bem legal. E aí, a diretoria da OAB Jovem viu esse crescimento. Aí eu fui galgando aos poucos. Certo. Aí me tornei
Aí participei de outras comissões dentro da OAB, né? E aí entrei na diretoria, né, da OAB Jovem. E tudo isso é até bom para falar para as pessoas que querem ter alguma história dentro da instituição mesmo da OAB, porque assim, eu sou representada pela OAB porque eu sou advogada, mas eu não tenho pretensão nenhuma de participar de nenhuma comissão e tudo mais, mas assim, para as pessoas que têm... Vamos criar a comissão de marketing jurídico, olha aí, que legal. Ai, quem sabe? Vamos ver se eu tenho horário na minha agenda. Mas assim, por exemplo, para as pessoas que têm mesmo, porque tem gente que se forma na OAB e fala, cara, eu quero muito participar da instituição, eu quero trabalhar lá dentro, quero fazer algo. E você foi super orgânico, você trabalhou na oposição, depois você foi criando nome, foi crescendo dentro. E hoje é presidente por, cara, mérito total, porque você fez por onde, você estava ali trabalhando. A gente trabalhava, criava, apresentava projetos, a gente votava as questões, estava presente. Eu acho que assim, não tem como você ser lembrado sem ser visto, né? Lógico, então eu marcava presença, eu marcava posição. Essa era a minha diferença. Então a diferença que eu fazia. E aí teve resistência, mas aí me nomearam. Aí eu fui. Aí eu me tornei diretor de interiorização. A gente fez a primeira caravana de interiorização que aconteceu na OAB Jovem. Foi ideia nossa. E aí a gente percorreu o interior. A gente foi nomeando os presidentes no interior nessa gestão, entendeu? Então, na época que a Larissa era presidente, eu levei isso para o secretário-geral da época da OAB, ele aglutinou com o empreendedorismo dentro da OAB, com um valor mais baixo para quem queria constituir suas sociedades, então a sociedade custava 800 e pouco, aí ficou pela metade do preço, e a gente desceu para o interior, e a gente ia nomeando o presidente e o grupo, e foi criando, e hoje tem uma OAB Jovem no estado graças a essa ideia de interiorização que houve lá atrás. E aí dentro desse segmento me tornei vice-presidente da Larissa, quando a Larissa se tornou presidente. Larissa maravilhosa, quero mandar um beijo. Abraço, Larissa. Não conheço, mas considera. Não, eu conheço ela. Eu não conheço ainda. Minha líder maior. Aí, e aí a Larissa era vice-presidente, Larissa era vice, e eu era diretor. Aí a Larissa se tornou presidente e ela me tornei vice. E aí a Larissa saiu e eu me tornei presidente. Super orgânico, né? E não foi como o Michel Temer. Não foi. Eu acho que ele quis puxar o tapete ali. A gente brinca. Ele tá contando uma história bem bonita aqui, mas não foi assim. Não foi desse jeito. E aí foi, dentro da OAB Jovem foi assim, né? E aí, claro, a gente vai criando abertura dentro da diretoria, dentro da CAA, vai criando, dando ideias, vai... Eu acho que assim... E é basicamente isso, né? Que é você estar ali dentro da comissão. Você dar ideias, você participar, você ser presente, né? E ouvir muito. E ouvir, né? Eu acho que os problemas, porque o que tu escuta de problema, além de cliente, agora de advogado, não é pouco, né? Recebo muita mensagem. Danilo, deixa eu te falar, até porque quase a gente já está terminando. Queria fazer uma pergunta para ti. Hoje em dia, qual seria a maior dificuldade do jovem advogado que talvez o OAB ainda não conseguiria suprir? A OAB Jovem, no caso. Cara, uma qual? pergunta Quais? Não, a maior. Desculpa, olha, eu quero me meter. A maior. Eu sei que não tem fala números, isso. mas qual a maior? Isso seria maior, mas... Eu acho que, assim... eu já falei que ele aqui. Até falou do interior. Não, eu já falei... Não só essa. Tem a questão dos projetos chegarem no interior. A gente tem uma dificuldade nesse ponto. Certo. Mas eu acho que isso é superável. Eu também acho. Agora, eu acho que a grande problemática que a gente está... que eu penso, e aí é uma crítica, principalmente agora nesse período de pandemia, são dois. Essa inserção do mercado de trabalho, ela percorre um link com prestação jurisdicional, se tu pensar bem. Certo. E a gente tem um judiciário hoje que está meio encastelado. Concordo. Distante do advogado. Sim, sim. Impedido que o advogado fale. Né? Então, e aqui não tem problema nenhum em falar. Então, eu acho que assim, um grandes gargalos que a gente, na minha opinião, a gente vai enfrentar e mais. Eu acho que o advogado jovem agora, ele tem que estar ciente de que o primeiro defensor das prerrogativas é ele mesmo. Uma vez o presidente Otto falou pra mim, eu estava no colégio de presidentes, e eu votei a uma situação. Ele falou, rapaz, tu votou nisso? Eu falei, votei, presidente, porque a jovem advocacia anseia por isso. Agora, se o senhor não concorda, então você... Entendeu? Então, ele até sabe disso. E aí depois ele falou, putz, cara, tá bom, vamos resolver. Porra, Daniel, você poderia ter me livrado dessa. Tu me pode. Tipo isso. Aí
por exemplo, alvará. Alvará. Ainda é uma coisa que Cara, tem que se melhorar. Não, Vitória, graças a Deus que a gente tem esse alvará judicial eletrônico que deu essa possibilidade. Mas tu já viu quanto demora para sair um alvará? Até Aí você liga para o assessoramento e que passa para um setor específico que não é um setor específico. Então, tipo assim, isso aí, cara, é um caráter alimentar do cara, ou ele precisa daquilo ali pra É como se fosse um salário, né? É o salário do cara, entendeu? Então, é nesse ponto, são nesses pontos que a gente tá estourado. Foi um prazer imenso te conhecer. Eu quero agradecer, muitíssimo obrigado. Você é meu amigo. Você, cara. Ixi, Quando eu chamei o Danilo não pensou duas vezes, tô dentro, vamos lá, projeto novo, podcast, vou falar sobre a Jovem Advocacia. Eu falei, cara, é um papo, vamos falar, muita coisa, muitos jovens não sabem, então vamos lá falar, vamos discutir, vamos debater sobre esses assuntos, eu acho muito importante. Então assim, cara, só quero agradecer de coração a sua presença aqui, de verdade mesmo, te admiro muito. Cara, você representa a Jovem Advocacia, muito obrigado, de coração mesmo. Obrigada, Danilo. Valeu, e hoje obrigado. terminamos mais um Pó Direito. Quarta-feira que vem vai ter mais um vídeo e eu espero vocês. E hoje a gente vai se despedir aqui, ó, com essa fera. É fera! Valeu, obrigado. Caraca, muito Obrigada, bom, viu? Parabéns pelo esse formato aí.